Amém. Glória a Deus. Fazer a leitura bíblica em classe, irmãos. Encontra-se em Ezequiel, capítulo 37, do 7 ao 10. Ezequiel 47, do 1 ao 5 e o versículo 9. Amém? Fazer como de costume, irmãos, eu leio um versículo, os irmãos leem o outro, e assim sucessivamente. Amém? Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dizes ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel 47, irmãos. Depois disso, fez voltar à entrada da casa, e eis que saía uma das águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um bordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual se não podia passar. Viverá, e haverá multidão. Amém? Vamos orar, irmãos. Maravilhoso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento, Senhor, estamos na tua casa, Senhor, para ministrarmos, Senhor, o teu ensino, Senhor. Deus, abra nossas mentes, Senhor, abra a minha mente, a mente dos nossos irmãos, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra, Senhor. Deus, que nós possamos, Senhor, transmitir com sabedoria, com entendimento, Senhor, através do teu Espírito Santo, Senhor. Deus, venha nos abrir, Senhor, as nossas mentes, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra e as tuas escrituras, Senhor. Deus, assim nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Bom, nós vamos estudar então sobre o avivamento espiritual no mundo, né? O nosso comentarista, ele escolheu o texto de Ezequiel, vale de ossos secos e as águas purificantes, né? É uma profecia, irmãos, que se nós formos interpretarmos literalmente, como nós interpretamos, irmãos, essa profecia do vale de ossos secos, tanto da água purificadora, era uma profecia feita para Israel, irmãos, ok? Isso tem que ficar bem claro, porque a gente pode fazer qualquer tipo de analogia, irmãos, porque a teologia nos permite fazer isso, ok? Mas, expressamente, irmãos, essa profecia do Vale dos Ossos Secos,
e das águas purificadoras, elas são para Israel, ok, irmãos? Então, é uma profecia escatológica, que é do futuro, né? Vai acontecer no milênio, né? Essa reunião aqui dos vales de ossos secos. Então, eu queria, antes de falar sobre o tema, nós estamos fazendo uma analogia desses textos para hoje, ok? Então, que fique claro, irmãos, que nós possamos entender que essa profecia é uma profecia para Israel e para o milênio, irmãos. Está claro? Está claro, irmãos? Tudo bem? Porque senão a gente começa a confundir, irmãos. A gente pega a visão de vales de ossos secos e traz para agora, que é uma profecia que vai se cumprir no milênio. A gente traz as águas purificadoras para agora, que é uma profecia que vai se cumprir no milênio, né? Se você for ver, irmãos, não tem o templo hoje lá em Israel. Hoje, onde era o templo de Jerusalém, hoje é uma mesquita, ok? Então o templo não existe, não tem uma água saindo que cura o mar morto, que vai curar o mar Mediterrâneo. Então é uma profecia que vai se cumprir, ok? Os vales de ossos secos, irmãos, também é uma profecia que vai se cumprir, né? Versículo 12 aqui do 37, irmãos, está aqui. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Jeová: eis que abrirei os vossos sepulcros e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Nós interpretamos literal, irmãos, isso vai acontecer no milênio. Então vai abrir-se as sepulturas, vai se levantar o povo de Israel. Vocês entenderam, irmãos? Então, para que fique claro, irmãos, é uma profecia do futuro, é escatológica, tá bom? Mas nosso comentarista, ele coloca aqui como sendo uma analogia para hoje. Tudo bem, irmãos? Está claro? Ficou claro para os irmãos? Só para a gente não confundir. Então, primeiramente, antes de entrar na introdução, eu gostaria de deixar isso, irmãos, para que a gente pudesse agora, então, começar a falar sobre o avivamento, né? A introdução, irmãos, está aí. O que Deus fez no tempo de Ezequiel, ainda pode fazer atualmente. Paramos no primeiro parágrafo aqui. O que estava acontecendo no tempo de Ezequiel, irmãos? O que estava acontecendo no tempo de Ezequiel? Ezequiel foi um profeta que foi levado para o cativeiro. Ele estava na Babilônia. E ele profetizava para o povo, irmãos, né? Daniel profetizava no império, com os reis, e Jeremias profetizava em Judá, e Ezequiel profetizava na Babilônia para o povo, irmãos, né? Então, na época de Ezequiel, irmãos, o que estava acontecendo? Ele estava no cativeiro. E Ezequiel profetiza isso, irmãos, que eles iam sair do cativeiro. Jeremias profetiza isso, que depois de 70 anos eles sairiam do cativeiro. Então, irmãos, o que estava acontecendo naquela época era que Israel precisava de um avivamento, irmãos, espiritual, ok? Como já foi dito em outras aulas aqui, já foi falado, irmãos, que sempre um avivamento vem depois de uma crise, né? Tinha aquele símbolo de um círculo, que havia crise, o povo se arrependia e aí havia um avivamento. E era isso que o povo de Israel estava precisando naquela época, irmãos, de um avivamento, porque eles estavam no cativeiro, eles estavam completamente largados lá. É claro que Deus estava olhando, largado entre aspas, né, irmãos? Deus sempre está olhando para Israel. É o povo escolhido de Deus, né? Não podemos esquecer disso. Então Deus estava olhando para eles, mas eles estavam lá em Babilônia, irmãos, não estavam na sua terra, né? Eles estavam em Babilônia. Então, o que estava acontecendo é que eles estavam em cativeiro, irmãos. Mas a profecia que veio para Israel é que eles iriam surgir, irmãos.
ressurgir. Mesmo com os ossos secos, mesmo no vale de ossos secos, Deus, com o seu poder, poderia trazer vidas para aqueles ossos. Ok, irmãos? Tudo bem? Então vamos lá. Ele produziu avivamento em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19 e no século 20 também. Contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nessa lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos o avivamento espirituais que ocorreram no mundo. Então, como base nesses dois textos, irmãos, nós vamos falar sobre o avivamento no mundo, ok? Tudo certo, irmãos? Está claro, então? Nenhuma dúvida? Então tá bom. Vamos continuar aqui, irmãos. Tópico 1, subtópico 1. Avivamento no tempo de Ezequiel, calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito do duro juízo de Deus contra a desobediência e apostasia de Israel. Ezequiel 6, 3, 6 a 5, Ezequiel 8, 1, Ezequiel 8, 9, 4. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia e poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Ezequiel 36, 21. Então, irmãos, o que estava acontecendo, como eu estava falando na introdução? Israel havia saído fora da presença de Deus, né? E sempre quando o povo de Deus, o povo de Israel, eles faziam coisas erradas, irmãos, sempre vinha o juízo, irmãos, certo? Então o povo de Israel saiu fora, voltou para outros deuses, né? Coisa que é abominação para Deus, irmãos. Veja bem, você tem um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tirou do Egito, que atravessou o deserto por 40 anos, né? Que fez um milagre, deu água no deserto, fez um monte de coisa, pediram um rei para ele, ele deu o rei para eles, entendeu? E aí o povo se volta para um outro Deus, como aconteceu no deserto, fizeram o bezerro de ouro, e o povo continuava ainda errando, irmãos. A história, ela se repete, né? O povo errou logo depois que saiu do Egito, criando o bezerro de ouro. Depois, quando entrou na terra, começou a ir atrás de outros deuses, e Deus sempre mandando o juízo, irmãos, para a nação de Israel. Entenda bem, irmãos, as pessoas falam, Deus mandou um castigo. Não, Deus mandou o juízo, irmãos. Entendeu? Deus mandou o juízo. Castigo é outra coisa, irmãos. Entendeu? Castigo é quando você coloca seu filho lá. Não, mas Deus mandou um juízo, irmãos, para o povo de Israel. E assim que ele faz, irmãos. O povo de Israel saía da presença de Deus, eles mandavam os outros povos para ir contra eles. E eles, irmãos, tinham um grande problema lá em Israel, que depois que Salomão construiu o templo, eles acreditavam que porque o templo estava em Israel, eles não poderiam ser derrotados. Deus não ia deixar que o templo que eles fizeram, que eles construíram, que Salomão construiu, ia ser destruídos. Então eles acreditavam nisso, irmãos, eles criam nisso. Então eles faziam as barbárias que queriam, e achavam que Deus não ia fazer nada com eles, não ia tirar da terra, porque Deus não ia destruir o templo que deu através de Salomão. Eles criam mais no templo do que em Deus. Entenderam, irmãos? E muitas vezes, irmãos, nós estamos crendo mais em uma coisa do que em Deus. Nós cremos mais em nós mesmos do que em Deus, né?
Nós cremos mais no que nós podemos fazer do que Deus pode fazer por nós, né? As pessoas criam que o templo está lá, então não vai ser destruído, Israel não vai ser destruído, nunca vai ser destruído. Mas Deus mostrou para eles que o templo não era nada se ele não estivesse dentro do templo, irmãos. Entenderam? O templo não é nada, irmãos, se a glória de Deus não estiver dentro do templo. Estão entendendo? Você não é nada, irmãos. Templo de Deus, hoje nós somos templo do Espírito Santo. Você não é nada se Deus não habitar em você. Se o Espírito de Deus não habitar em você, irmãos. Você pode bater no peito e falar que é crente, mas se Deus, o Espírito Santo de Deus, não habitar em você, não adianta você bater no peito e falar que é crente. Consegue entender isso, irmãos? Então era isso que estava acontecendo. E aí o povo veio, a justiça de Deus para Israel. Veio a justiça de Deus, né? Ontem foi falado, irmãos, não se preocupem com o que está acontecendo, com a vida desse ou daquele, preocupe-se com a sua vida, ok? Porque o juízo de Deus, ele vai vir, irmãos, seja cedo ou seja tarde, o juízo vai vir, ok? O juízo não é só para a nação de Israel, o juízo também é para a igreja, irmãos. Não pense que Deus não está vendo o que está acontecendo, né? O que está acontecendo hoje, irmãos, nas igrejas. Não pense que Deus está lá simplesmente sentado no trono, lá olhando e vendo as barbáries que acontecem com o nome dele. Deus está olhando, irmãos. Deus está vendo e vai chegar a hora do juízo, irmãos. Ok? Tudo bem? Então Deus manda juízo para Israel, para que eles possam voltar para Deus, irmãos, para que eles entrem em consciência que Deus é o único Deus, irmãos. Não existe outro Deus em Israel, a não ser Jeová. Está certo, irmãos? Então ele manda o juízo para que eles possam compreender e entender, irmãos, que no cativeiro lá eles passassem a refletir o que eles fizeram. E Deus coloca Ezequiel lá para falar com o povo, né? Jeremias estava longe, Daniel estava na aristocracia, precisava de um profeta lá no meio deles, e Deus levanta Ezequiel para falar, no meio do povo de Israel. Tudo bem, irmãos? Está certo? Então o povo precisava de um avivamento, irmãos. O povo precisava de uma palavra de conforto, mas uma palavra que falasse contra o pecado, irmãos. E Deus levanta Ezequiel para fazer isso, irmão, para falar contra o pecado. O que eles estavam fazendo e que continuavam fazendo, irmãos. Continuavam não adorando a Deus, foram para o cativeiro e ainda continuavam não adorando a Deus. Ezequiel começa a falar: olha, vocês estão errados. Vocês estão agindo completamente errado. Vocês vieram para cá por causa do juízo de Deus, mas continuam fazendo as coisas erradas. Continua fazendo abominação diante de Deus. Continua não crendo em Deus, né? Então, irmãos, é uma coisa que, para que o avivamento aconteça, irmãos, é preciso que nós nos arrependemos. Quem está aqui nas lições, irmãos, quem está ouvindo sempre aqui as lições da escola dominical, os irmãos entendem que avivamento, não há avivamento sem arrependimento, irmãos. Não há avivamento sem palavra, irmãos, né? Foi o que aconteceu com Israel depois que voltou. Leram, encontraram o livro escondido lá, guardado dentro do templo, lá jogado lá. E aí começaram a ler a palavra e o povo começou a sentir a presença de Deus. E através da palavra eles chegaram ao arrependimento, falando que nós vamos cumprir tudo o que está escrito na palavra de Deus. Ok, irmãos? Então o avivamento que Israel precisava, irmãos, era ouvir a palavra de Deus, era ouvir contra o pecado, irmãos. O que eles estavam fazendo, o que eles tinham que se converter, irmãos, girar 180 graus, mudar de caminho, mudar de rota, sair do caminho errado do pecado e entrar no caminho da santidade de Deus.
Era isso que Deus queria com Israel. E o povo tinha que entender isso, irmãos, para que eles pudessem voltar para a terra. Ok? Para voltar para a terra. E voltar para a terra é uma coisa que era importante para eles, porque Deus havia dado a eles a terra. Não é? Que Deus é esse, irmãos, que dá a terra e depois tira? Poderia pensar assim, não é? Mas por que Deus tomou essa atitude de tirar, irmãos? Ninguém pensa nisso, né? Todo mundo gosta de questionar a Deus. Nós gostamos de questionar a Deus, não é assim, irmãos? Por que aconteceu isso? Por que eu quebrei o pé? Por que eu fiquei 6 meses fora? Por quê? Alguma coisa eu precisava aprender, irmãos. Não é? Deus não faz nada por acaso, irmãos. Se você está passando por alguma coisa, é porque você tem que aprender alguma coisa. Eu tive que aprender algumas coisas, irmãos. Correto? Que é para mim, irmãos, ensinamento para mim. Deus deu para mim, Deus ensinou para mim. E foi para mim que Ele falou, foi para mim que Ele fez. Você tem as suas experiências com Deus também. Mas não questione a Deus por quê. Porque todo mundo sabe por que Israel foi para a Babilônia. Porque eles pecaram contra Deus. Isso é juízo de Deus, irmãos. Tudo bem? Ok? Deus não faz nada por acaso, irmãos. Deus tem tudo pensado, irmãos. Deus está tudo à vista de Deus, ok? E olha, irmãos, o que ele fala aqui, né? Está escrito aqui no nosso tema aqui. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome. Ezequiel 36, 21. Sabe por que Deus poupou o povo de Israel, irmãos? Por amor do seu santo nome. Israel era para ser acabado, mas Deus, por amor do seu nome, irmão, sabe por quê? Porque Deus fez uma promessa com Israel, irmãos. Entendeu? Deus falou que ia ser Deus de Israel. Deus prometeu para eles: eu vou ser o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eles não foram o povo de Deus, mas Deus cumpriu a promessa com eles, irmãos, e está cumprindo até hoje. O povo de Israel ainda não foi destruído, porque Deus continua cuidando do povo que Ele elegeu. Vocês entendem isso, irmãos? As promessas de Deus, irmãos, elas não falham. E aqui, irmãos, por amor do meu santo nome. Por quê, irmãos? Porque se Israel morre, se Israel é destruído, irmãos, o que vão falar do Deus de Israel? O que vão falar do Deus que levantou essa nação? O Deus que falou que era o Deus deles, o Deus que livrou eles das outras nações. O que iam falar de Israel? Cadê aquele Deus lá que fez promessa para eles? Acabou com uma nação, cadê eles? Mas pelo santo nome de Deus, pela promessa que Ele fez, irmão, Deus mantém a promessa com Israel, irmãos. Israel continua em pé. Podem querer jogar míssil, podem querer jogar bomba, Deus continua protegendo o povo que Ele elegeu, irmãos. Tudo bem? Está claro? Você, hoje, irmãos, nós, obreiros, irmãos, né? Nós somos de Deus, irmãos. Nós aceitamos a Deus. Nós temos promessa com Deus. Qual é a promessa que Deus deixou? Nós seremos co-herdeiros com Cristo. Mas isso se eu permanecer santo, irmão. Se eu permanecer santo. Tem uma condicional aí. Não é porque eu levantei a mão, aceitei Jesus e está tudo bem, não. Tem uma condicional aí. Se eu permanecer nos caminhos do Senhor. Ok? Se eu permanecer santo. Se eu obedecer a palavra de Deus. Tudo bem, irmãos? Está claro?
Vamos lá. Subtópico 2, irmãos, o vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram e puseram em pé um exército grande em extremo. Ezequiel 37:10. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Então, irmãos, esse grande avivamento, como eu já disse, irmãos, vai acontecer, ok? Mas a gente pode fazer analogia para hoje e para Israel também, irmãos, né? Israel, depois que ele volta, ele tem um grande avivamento quando Esdras lê lá, juntamente com Neemias, lê a palavra de Deus, e eles entendem que tem que se arrepender, que tem que se voltar para Deus. Houve um avivamento lá no Antigo Testamento. E também, irmãos, há o avivamento no Novo Testamento, que é em Atos capítulo 2, né, na descida do Espírito Santo, ao qual salvaram-se quase 3.000 almas. Fora, irmãos, fora o que ouviram a palavra no seu idioma, aceitaram e foram para as suas casas como cristãos. Ok? Então, irmãos, teve um grande avivamento e continuou por algum tempo, irmãos. Não foi um avivamento de um dia só. Não foi só o dia de Pentecostes, né? Nós vemos lá que o povo, a igreja, caiu na graça do povo, e cada dia acrescentava o Senhor os que haviam de se salvar. Entendeu, irmãos? Então não foi só um ato que aconteceu no dia e acabou. Não, Deus continuou trabalhando, irmãos. Deus continuou fazendo a obra através dos seus discípulos, né? Jesus através dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Tanto é que seguiram-se os milagres após o Pentecostes, né? Pedro cura o coxo, né, na porta do templo. Pedro ressuscita a Tábita, né, se não me falha a memória. E assim vai, irmãos. Os milagres seguem a igreja, ok, irmãos? Não foi um evento instantâneo, esporádico de um dia, não. A igreja se expandiu, irmãos. Tudo bem? Irmãos, esse vale de ossos secos, irmãos, nada mais é do que uma profecia para Israel, mas que também, né, nós podemos falar sobre a igreja, né? Que todos nós estávamos secos, como Paulo diz, nós estávamos mortos no pecado, e veio Jesus e nos deu vida. Está claro, irmãos? Então Jesus nos deu vida, e o Espírito Santo nos deu o revestimento, para que pudéssemos pregar a palavra de Deus. Está claro, irmãos? Ok? Os corpos estavam em pé lá, né? Ezequiel profetiza, há um rebuliço, o osso acha com o seu outro osso, a cabeça acha o esqueleto, e assim vai e forma, aí vem o nervo, vem os músculos, vem a pele, né? E aí eles se tornam em pé, mas ainda estavam mortos, irmãos. Tinha carne, mas ainda estavam mortos. Eles precisavam que o profeta falasse: Espírito dos quatro cantos dos ventos venha sobre eles, ok? Sem o Espírito não há vida, irmãos. Está claro? Tudo bem, irmãos? Está claro? Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, senão nós vamos ficar só nesse tópico do Vale dos Ossos Secos, que tem bastante coisa para se falar, né?
os rios de águas purificadoras, irmãos. Esse também é um outro texto, irmãos, que no milênio, o templo vai ser construído no milênio, o templo vai estar no milênio, ok, irmãos? A água saradoras vai ser lá no milênio, aonde passar vai dar vida, ele vai chegar até o Mar Morto que é morto hoje, vai ter vida lá no milênio, ok, irmãos? Porque nós interpretamos literalmente, irmãos. Correto? Certo. Tem aquela Lili, acho que é aqui no Brasil, que ela mergulhou lá no Mar Morto, acho que já tem peixe dentro do Mar Morto, né? Ah, é? Chegou a ver isso? Não vi. Ela mergulhou, vem a Jerusalém com ali e tal, ela faz esse negócio de internet aí, como é que é falado disso? E os peixinhos viram ali andando dentro do Mar Morto. Só já é Deus fazendo alguma coisa para o povo ir abrindo a mente, creio na sua palavra. Pois é. Porque no Mar Morto, irmãos, é muito sal, né? Então, o peixe não consegue viver, uma que não tem oxigênio na água. Então, sem oxigênio não dá para viver. Nosso irmão trouxe aqui que já está começando a ter peixe, ok? Então, irmãos, o que nós entendemos? Que isso não se cumpriu, irmãos. Apesar de nós queremos falar que houve cumprimento parcial, porque Israel voltou da Babilônia para a sua terra, depois de 70 saíram, foram tirados da terra de novo, né, com o exército de Tito, e em 1948 eles voltaram para a terra, e eles falam que isso aí é um prenúncio, mas irmãos, o que vai acontecer realmente é que essas águas purificadoras, ela não existe hoje, ok? O povo de Israel voltou para a sua nação, mas eles não têm toda a terra que era deles, irmãos. Somente vão ter no milênio, irmãos. A terra que Salomão conquistou, irmãos, tudo lá, Davi e Salomão, irmãos, aquele tamanho de Israel, hoje é um pedaço, né? Você vai ver lá no mapa, hoje é um pedaço. A Palestina era de Israel, a parte de cima era de Israel também, não é? Então a profecia só vai se cumprir, irmãos, no milênio, quando Deus vai dar para a nação o que é de direito, toda a sua terra, que ele prometeu a Abraão, irmãos, Isaac e Jacó. Tudo bem, irmãos? Ficou claro? Então esse templo, irmão, não existe hoje, né? Só vai existir no milênio, mas podemos fazer a alusão desse templo, né? Quando o homem sai e mede 1000 côvados e fala para entrar dentro do ribeiro, lá dentro do rio, né? Isso, irmãos, traz uma conotação para nós do cristão, irmãos, na caminhada do cristão dentro da igreja, né? Como muitos pregadores já pregam, como tem muitos livros escritos sobre isso, né? Então ele mede e pede para Ezequiel entrar, aí ele entra e fala que a água está no tornozelo, né? Essa é a primeira fase do cristão. O cristão entra e a água está batendo no joelho, ele ainda não tem o Espírito Santo dentro da sua vida, ele não tem uma vida santificada, ele ainda está vivendo para tornar-se santo. Então ele está sendo, é claro, irmãos, que voltando aqui, claro que na hora que você aceita Jesus, você é santificado, você é purificado. Se você morrer naquele momento, você vai para o céu, tudo bem? Mas se você continuar vivo, você tem que continuar buscando a santidade. Está claro, irmãos? Tudo bem? Senão vamos falar aqui que eu falei coisas erradas aqui, tá bom? Então, irmãos, na hora do ato é instantâneo a santificação, mas depois, se você continuar vivo, você precisa continuar se santificando. Tudo bem, irmãos? Está claro isso? Então, irmãos, nós estamos com a água no joelho, né? E aí, ele mede mais 1000 côvados e fala para ele entrar mais um pouco, né? Aí, o que se entende, está lá até no livro do Renovato, né? Na explicação dele no livro dessa revista, né?
Na segunda etapa, irmãos, entende-se que o crente já tem uma comunhão com Deus, mas ainda não está bem firmado nos pés, em termos espirituais, e continua dominado pelos sentimentos humanos e carnais, ok? Então, no joelho, nós somos crentes, continuamos crentes, mas ainda temos alguns sentimentos carnais, né? Depois, nos lombos, irmãos, ele traz aqui, trata-se do crente que ainda tem os pés na terra, mas já se sente mais envolvido pelo rio da graça de Deus, estando mais voltado para cima e para as coisas espirituais. A sua comunhão com o Senhor já evoluiu bastante e ele pode se sentir mais na presença de Deus, ok? E aí na quarta, irmãos, que ele entra no ribeiro, ele já não sente mais os pés no chão, né? Aí nesta etapa, o crente deixa de ser carnal ou natural e passa a ser um homem espiritual, que discerne bem tudo. 1 Coríntios 2, 15. Ele alcança um nível espiritual que pode dizer, como Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2. Ok, irmãos? Aí é a posição em que você está, né? É claro que essas águas, irmãos, no milênio, ela vai ser uma água curadora, irmãos. Vai ter a árvore da vida do lado, vai ter árvores do lado, vai começar da vida, ok, irmãos? Tudo bem? Mas fazendo uma analogia para nós, é isso que o renovado coloca aqui para nós, tá? Então, é uma posição, irmãos, e nesta manhã você pode ver em qual posição você está dentro dessa profecia, irmão. Se está com água no pé, no tornozelo, se você está com água no joelho, se você está com água nos lombos, ou se você já está nadando no ribeiro, irmãos, né? Você está mergulhado no Espírito, você já não é mais um homem carnal, você passa a ser um homem espiritual, né? Essa é a ideia, irmãos, das águas purificadoras, irmãos. E aí, para trazer esta analogia, eles colocam João 7, 37 a 39, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, águas vivas correrão do seu ventre. Isto disse ele pelo Espírito que havia de receber. Tudo bem, irmãos? Então eles colocam esses versículos junto com o outro, ok? Vamos lá para o tópico 2, irmãos, os grandes avivamentos no mundo. Agora é história, irmãos, né? Agora é história, né? Na Europa, irmãos, houve um período em que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel, no contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para proclamarem e preservarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Nós, no século XVIII, século XIX, século XX, Deus faz um grande avivamento nesses séculos, ok? Claro que no começo a igreja estava avivada, passa pelos pais da igreja, começa a se esfriar, irmãos, né? E aí vai indo, vai para o império, vai para o estado de igreja, aí surge o protestantismo, através de Lutero, né? Através de outras pessoas também, Lutero é o mais famoso, e aí começa-se então uma igreja, a igreja protestante e a igreja católica, que teve seu reavivamento em 1500, né? Quando Lutero se desliga
da Igreja Católica. E aí passa-se 1500, 1600, chega em 1700, estava tudo um marasmo, irmãos, estava caótico, né? O que eles falam, irmãos, alguns deles, né, até mesmo John Wesley fala isso, ele falava que os cultos eram monótonos e frios, né? Eram cultos parados, irmãos, né? Ao qual eles não sentiam nada, né? Então era isso que estava acontecendo com a igreja, irmãos, em 1500, 1600, 1700, até que no século XVIII, em 1703, 1720, Deus começa a levantar homens para fazer a diferença no Evangelho, né? E um deles, irmãos, que Deus levantou foi esse conde de Zinzendorf, né, em 722, irmãos. Esse conde, irmãos, ele já nasceu em berço de ouro, ele já era rico, ele já era conde, irmãos, né? Então ele já tinha uma certa quantia, ok? Só para a gente entender e não cortar caminho, ele nasceu em Dresden, na Saxônia, em 26 de maio de 1700, né? Ele era de família nobre, irmão. Seu pai era um oficial da corte e faleceu logo quando ele nasceu, né? Aí, devido a sua mãe casar novamente, ele foi criado pela sua avó, a baronesa Henriqueta Catarina van Gerdorff. E a sua avó, irmãos, era pietista, né? Da igreja pietista. E ele começou a aprender com ela o amor a Deus, né? E diz aqui o livro, irmãos, não sou eu, né? Ataídes, no seu livro, ele diz assim, que ele, o conde, falou: aos 4 anos comecei a buscar sinceramente a Deus e decidi tornar-me um verdadeiro servo de Jesus Cristo, ok? Então, irmãos, ele foi criado, foi para a escola, né? E na escola, irmãos, ele juntou-se com alguns colegas e criou a ordem O Grão de Mostarda, né? Ele visava, com esse grão de mostarda, a evangelização do mundo, irmãos. Ele tinha um emblema, um escudo que suas chagas nos curam. E eles tinham um anel que eles escreviam assim: nenhum homem é uma ilha. Vocês entendem, irmãos? Nenhum homem é uma ilha. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que nenhum homem é inalcançável. Todo homem é alcançável. Ok? Esse era o lema deles, irmãos. E ele, irmãos, cresceu, continuou na sua vida e casou-se, né? E aí saiu em viagem com a sua esposa, e numa dessas viagens pela Europa, um homem rico, ele entrou numa galeria, segundo a história, né? Na galeria de Düsseldorf, na Alemanha. Ele viu um quadro de Jesus, escrito assim, né? Isso o livro de Ataídes que escreve, escrito assim: eu tudo fiz por ti, o que fazes tu por mim? Isso entrou na cabeça dele, ficou marcado profundamente na sua cabeça, e ele ficou pensando: o que eu posso fazer para Jesus, né? E aí, irmãos, ele começa a se despertar, irmãos, depois disso, né? Ele começa a se despertar, e aí começa a ter aquelas brigas entre a Igreja Católica com os protestantes, e os morávios, né, estavam sendo perseguidos, e ele montou um lugar aonde os morávios poderiam ficar. Ele tinha um terreno lá, montou um lugar
virou uma vila para os morávios, né? Só que ele colocou lá todo mundo lá e cada moraviano tinha sua teoria teológica, né? Como existem hoje, né? Várias teorias e cada um defende o que acredita. E eles também tinham isso, irmãos. Os morávios também tinham isso. Cada um tinha uma ideia sobre alguma coisa. E esse conde foi lá e falou assim: não, vamos parar com esse negócio aí. Isso daí não está certo. Eu trouxe vocês para cá e não quero que vocês façam a divisão aqui. Eu quero que vocês se unam. E fez uma pregação contra o pecado da divisão. E ele falou assim: olha, se vocês querem continuar aqui, vocês vão assinar um termo. Ele era um advogado, né, um jurista. Vocês vão assinar um termo de que não vão mais discutir sobre isso. Ok? Isso não vai levar a nada. Então, portanto, vocês vão assinar aqui um trato que vocês não vão mais falar sobre isso, não vão mais discutir sobre isso, que vocês vão se amar entre vocês e vão parar com essas discussões teológicas. Tudo bem? Então, irmãos, ele criou essa comunidade moraviana, e ele, segundo a história, irmãos, né, segundo conta a história, os morávios foram os primeiros protestantes que começaram a enviar pessoas para a missão. Ok? Então, dali eles começaram a enviar as pessoas para fazer missão, para ganhar os outros povos para Jesus. Então, indica-se que as primeiras igrejas protestantes os moravianos que começaram a parte do missionário. Ok? O que aconteceu, irmãos? Eles ficaram lá. O conde viveu até 60 anos, né? Morreu em 9 de maio de 1760. E diz que essa comunidade, irmãos, esses moravianos aí, no movimento missionário, irmãos, para atingir os escravos, eles se vendiam como escravos para evangelizar os escravos. Me parece que eles estão fazendo aquilo que Paulo fala, né? Fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Ok, irmãos? Eles se fizeram de escravos para ganhar os escravos, para ir pregar para os escravos. Veja o que é o amor pela palavra de Deus, irmãos. Eu revendo essas histórias, a gente estudou, mas não para ver direito, né? Mas revendo essas histórias, você vê o quanto eu não faço nada para Jesus. Essa é bem da verdade, irmãos. Quando você olha essas histórias do Conde, John Wesley, de George Whitefield, do Seymour, Charles Parham, você olha as histórias dele, irmãos, e você começa a ver que você não faz nada para Deus. Você fala: eu sou um servo inútil. É renúncia, irmãos, é você deixar a sua vida e se desgastar, como Paulo diz, se desgastar pelo Evangelho. Você vê o que é a vida, irmãos. Esse conde também foi missionário, foi para Estados Unidos, pregou para os índios, voltou lá, voltou para a sua casa, mas deixou os missionários lá, irmãos. Você vê o quanto as pessoas tinham o amor pela palavra, pelo ID de Jesus. Entenderam, irmãos? Aí você vê isso, irmãos, eu me senti como um servo inútil, como um nada. Porque realmente o que eles fizeram, nós vamos falar aqui sobre John Wesley, que é a próxima, irmãos. Aí é o conde, né? A foto do conde aí. Lá está o mapinha onde que era, morava, onde ficava a Alemanha, onde ficava a comunidade dele, que é Landshut. E eles estavam ali. E aí você vê, irmãos, o que eles fizeram, o avivamento que eles fizeram é extraordinário, irmãos.
mas precisa de renúncia, precisa de entrega. E muitas vezes nós, irmãos, nós não queremos nos entregar para Deus. Essa é bem da verdade. A gente não quer se entregar para Deus, a gente se entrega meio que não. Eu me entrego, mas não, né? Naquela que... Com reserva, né? Esses homens se entregaram para Deus verdadeiramente. John Wesley, irmãos, e Charles Wesley, e George Whitefield, né? Esses três aí fizeram uma revolução na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? John Wesley, irmãos, falar dele é uma coisa que todo livro de história da igreja tem ele, irmãos, né? Lutero, tantos outros, né? Todos eles estão na história e estão com o nome gravado na história da igreja, né? Ele, aos 5 anos de idade, a casa dele pegou fogo, irmão, de John Wesley, e ele foi o último a sair. Ele estava no 2º andar, e pela misericórdia de Deus ele saiu, e sua mãe, Susana, chamava Wesley como um tição tirado do fogo, né? Zacarias 3, de 1 a 2, né? Eles já eram crentes, o pai dele era ministro da igreja anglicana, né? Então ele já era crente, ele já sabia da palavra de Deus desde pequeno. Sua mãe instruiu, alfabetizou até os 11 anos de idade. Depois, aos 11 anos, ele foi para a escola, estudou até os 17. Aos 17 ele entrou na Universidade de Oxford, né? Ele estudou dentro do colégio, lá dentro da universidade. Ele formou o Clube Santo, né? Ele e seu irmão, e também o George Whitefield também fez parte desse Clube Santo. E aí ele graduou-se em teologia. Depois ele achou por bem ir para os Estados Unidos pregar na Geórgia, né? E aí ele vai para a Geórgia, e a história não fica muito clara. Eu não sei se é na ida ou se é na volta do navio. Acontece uma tempestade, irmãos, né? Na volta. Então, na volta, ele está voltando dessa missão. Ele foi lá pregar, ficou aparentemente 2 anos lá. E ele voltou bem triste, irmãos, porque ele não conseguiu fazer o que ele achava que podia fazer. Ele não conseguiu salvar os índios. E aí, como seu irmão Charles tinha voltado já porque estava doente, ele voltou para a Inglaterra. Ele ficou mais um tempo e depois voltou, depois de 2 anos, e ele falou assim: eu fui lá para evangelizar os índios, mas ele se sentia que ele não estava convertido. Ele falou assim: e quem vai me converter? Ele reconheceu, irmãos, que ele não estava pronto, que ele não era convertido. E aí, na volta no navio, irmãos, estava um grupo de moravianos, e a tempestade batendo no barco, quase na pique, no navio, e os moravianos cantando, louvando ao Senhor, tranquilamente, né? E ele desesperado, achando que ia morrer, e os moravianos cantando, louvando ao Senhor. E aí ele vai lá ver quem eles são. Eles falam: não, nós somos moráveis, tá, não sei o que, tal. Conversam com eles, isso não está na história, mas possivelmente isso aconteceu. Ele conversou com eles e entendeu quem que eles eram, e ele viu a diferença. Eles falaram: eles estão tranquilos, não estão com medo da morte, e eu aqui morrendo de medo de morrer, né? E aí ele volta, e em 1937, 38, ele vai e encontra-se com Pedro Bolle, né? Um pastor morável da Alemanha, e ele começa a conversar com ele. E ele vai ver o que acontece lá com os moravianos, porque é diferente da anglicana, da igreja anglicana. E ele vai lá, fica um tempo, e aí vem o coração aquecido, né? Clube Santo, a viagem à Geórgia,
E aí, irmãos, depois que eles encontram com os morávios, ele fica lá com os morávios, ele vai lá numa reunião, né? Eles falam reunião, não culto. Ele vai lá numa reunião na rua Aldergate, em Londres, né? E aí diz que a leitura era sobre o escrito de Martim Lutero, da Reforma Protestante, que é a carta de Romanos, né? E John Wesley, ele ouve a pregação e sente o seu coração arder, né? Sente o seu coração arder. Ele fala que foi uma experiência, né, que ele nunca havia experimentado, um sentimento de ardor dentro do seu coração. E isso, segundo Blender Joffre, no seu livro Uma Breve História do Cristianismo, ele coloca que John Wesley marcou a hora em que ele sentiu isso. Ele viu lá, era 8:45, e outros falam 8:15, aí depende da história. Não encontrei mais nenhum lugar aqui, mas tem alguns aí que falam 8:15 e outros falam 8:15. E ele marcou essa data e esse horário, irmãos, porque ele sentiu uma coisa que ardia dentro do seu coração. Já era o Espírito Santo movendo dentro de John Wesley, entendeu? Isso havia acontecido 3 dias atrás com o seu irmão Charles, né? Charles Wesley. Depois de 3 dias ele vai lá e acontece isso com ele. E a partir daí, irmãos, ele passa a pregar diferente dos pregadores anglicanos. Ele passa a pregar eloquentemente, porque o seu coração ardia, e aí ele passa a pregar. Aí os ministros anglicanos, o que faz com ele? Fala: não, você não vai mais pregar aqui. Não deixam mais ele pregar na igreja anglicana, né? E aí o que ele faz, irmãos? Ele está lá junto com George Whitefield, né? E aí o que acontece? George fala para ele: vem pregar aqui no ar livre. Porque o George Whitefield, ele fazia pregação ao ar livre. Ele foi um dos primeiros, os pioneiros a pregar ao ar livre. E o Wesley olhou assim e falou assim: meu, não tem nada, não tem público, mas que lugar mais ruim, tosco, né? Vou pregar aí. Aí o White faz com que ele pregue, ele vai lá e prega, e aí ele vê que, ele sente que é isso que ele tem que fazer, né? E aí então ele passa a pregar ao ar livre, através de George White, ok? Então ele passa a pregar, e aí ele começa a sentir o desejo de sair pregando, irmãos. Ele monta no seu cavalo e vai para a Escócia, vai para a Irlanda, vai para tudo quanto é lugar, e prega nas praças, irmãos, prega onde dá para pregar, e ele sai pregando, evangelizando todo mundo, irmãos, porque o seu coração ardia pelas almas que haviam de ganhar, ok? E aí, irmãos, ele passa a ser o cavaleiro de Deus, né? Porque ele andava a cavalo, era o único meio de transporte que havia, né? Carroça ou cavalo. Ele andava a cavalo, irmãos, e ele tinha uma sequência. Ele acordava às 4 da manhã, fazia a leitura da Bíblia, preparava os sermões, orava e depois saía para pregar. Então ele tinha essa sequência, todo dia, 4 da manhã ele levantava, orava, lia a Bíblia e saía para pregar. Então, irmãos, era um homem dedicado, irmãos, a levar a palavra de Deus, né? Segundo historiadores, irmãos, diz que o Wesley, ele percorreu 400.000 quilômetros, pregou 40.000 sermões, né? Com uma média de 800 sermões por ano, né? Ele deixou no legado aproximadamente 300 pregadores itinerantes e mais de 1.000 pregadores locais. Esse é o John Wesley, irmãos, ok? Ele morreu falando que era ministro
da igreja anglicana. Ele nunca falou que era metodista ou fundou a igreja metodista. Põe-se o nome dele, mas ele morreu dizendo que era um ministro da igreja anglicana. Ok? Depois da morte dele, aí fundou-se a igreja metodista nos Estados Unidos e depois foi para a Inglaterra. Ok, irmãos? A fidelidade dele para com o ministério dele, irmãos, da onde ele nasceu. Vocês compreendem isso, irmãos? Para o obreiro isso aqui. Para o obreiro. Ele era fiel ao ministério dele. Apesar de negarem o púlpito para ele, irmãos, não deixarem ele pregar, ele morreu falando que era anglicano. Compreende isso, irmãos? Vocês entendem isso, obreiro? Obreiro que vira a cara porque o pastor não dá oportunidade. Obreiro que fecha a cara, vai embora, sai da igreja. Você acha que está certo isso? Você consegue entender a história de John Wesley? O cara podia fundar uma igreja, ele não quis, irmãos. Ele continuou sendo anglicano. Vocês entendem isso, irmãos? Isso é fidelidade ao seu ministério, irmãos. Não estou falando para ser bairrista, não estou falando para ser... Não estou falando isso, é ser fiel àquilo que você foi instituído. Toda igreja tem erro, irmãos. Todo lugar tem erro. Nós somos humanos. E quando o humano está no comando, sempre há erro. Quando Deus está no comando, não há erro. Mas quando o humano está, tem erro, irmãos. Mas nós temos que entender, irmãos, se nós somos criados aqui, tem que ser fiel ao meu ministério. Não posso sair fora. Não posso sair falando mal do meu ministério. Uma porque você é daqui. Ok? Vamos lá, irmãos. Esse é um outro tema. George Whitefield. Ele nasceu em 16 de dezembro de 1714. Morreu em 30 de setembro de 1770. Né? Ele também era pastor anglicano, mas ele tinha uma tendência ao calvinismo. Né? Ele foi parceiro de John Wesley, ele que levou John Wesley a pregar ao ar livre, né? E ele tem o título de príncipe dos pregadores ao ar livre, porque ele começou com isso. Né? Ele era um verdadeiro evangelista do século XVIII. Né? Pregou durante 35 anos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Quebrou as tradições estabelecidas a respeito da pregação e abriu um caminho para a evangelização em massa. Então foi ele que começou o culto ao ar livre. Né? Era filho de uma viúva, não era rico, ele era pobre. E para entrar na Universidade de Oxford, ele teve que entrar como um servo. Né? O menor grau do estudante de Oxford. Por isso que ele conheceu John Wesley lá no Clube Santo. Né? E aí ele conheceu os dois irmãos, tanto Charles como o John Wesley. E aí então, irmãos, ele se converteu em 1735. Né? Seu primeiro sermão na igreja em que havia sido batizado, fez o seu primeiro sermão na igreja que foi batizado. E ele gostava muito de teatro, irmãos, encenações. Então ele pregava desse jeito, né? Ele pregava encenando, fazendo gestos, gesticulando. E também o púlpito foi negado a ele da igreja anglicana. Então por isso que ele começou a pregar ao ar livre. Ele, como ministro da igreja anglicana, ele não podia mais pregar também. E aí então ele foi pregar para as multidões ao ar livre. Ele foi também para a Geórgia, junto com John Wesley. Na época, eles fundaram um orfanato nos Estados Unidos. Depois de 3 meses, ele voltou para a Inglaterra e recebeu o seu sacerdócio da igreja anglicana. Né? Ele fundou 50 faculdades e universidades americanas, incluindo a Universidade de Princeton, da Pensilvânia.
ele pregou para multidões, irmãos, e ele foi o grande pregador do culto ao ar livre, irmãos. Ele era calvinista e, portanto, por isso que ele não seguiu junto com John Wesley. John Wesley, ele era arianista. E aí por isso eles separaram devido às discordâncias teológicas, né? Mas nem por isso ficaram de cara virada um por outro. Vocês entenderam, irmãos? Não é porque um tem um pensamento diferente do nosso que ele não vai para o céu, irmãos. Não esqueçam disso. Porque ir para o céu é uma vida santa. Ok? Tudo bem, irmãos? Não é porque discordam do que nós pensamos, do que nós temos de teoria, eles vão para o inferno, irmãos. Para com isso. Se você tem isso na sua mente, para com isso. Tire isso da sua cabeça, irmãos. É só uma questão de teorias, irmãos. Ok? No céu não tem isso, irmão. Tudo bem? No céu você nem vai lembrar disso, irmão. Porque você vai estar tão alegre lá, vendo Jesus, que você nem vai querer saber de teoria aqui da Bíblia. Tá certo? Pois não. A salvação, irmão, desde que ele saia de lá e aceite que Deus é um Deus trino, né? Porque isso, irmãos, isso é base bíblicas, entendeu, irmãos? Isso são bases bíblicas, isso está na Bíblia, né? Trindade está na Bíblia, não tem a palavra, mas está na Bíblia, né? Em Gênesis capítulo 1 está o Espírito, Deus e Jesus com a palavra criando. Então a Trindade, ele tem que crer em Deus, que Deus é três e que o Filho Jesus veio para salvar, entendeu? Ok? Bom, no país de Gales, irmãos, Evan Roberts, né? Ele tinha 13 anos. O que acontece, irmãos? Aos 13 anos o pai dele teve um problema. Ele teve que trabalhar nas minas de carvão até os 23 anos. E lá Deus livrou-o da explosão que teve na mina de carvão. Aí ele sempre carregava com a Bíblia com ele, e a Bíblia dele ficou chamuscada, né, da explosão. E ele disse que guardava essa Bíblia para mostrar que Deus havia livrado a sua vida da morte, né? Então aí depois disso ele teve uma visão de um cheque escrito 100 mil almas, né? E aí em 1904 ele começou o ministério dele em Newcastle, né? Passou a acompanhar o evangelista Seth Joshua, e aí ele teve a experiência do batismo com o Espírito Santo. E em outubro desse mesmo ano, Robert começou a falar em pequenos encontros, e aí começou a haver um avivamento dentro do país galês, né? Ok? Então essa notícia corria para todo lado aí, irmãos. Ele pregava, ganhava almas. Era um homem que abalou o país galês, irmãos. Ele conquistou muitas pessoas ali. Ele, com as suas pregações, irmãos, diz que as pessoas entravam nos bares, pediam a bebida e iam embora sem beber, por causa da pregação dele, irmãos. Segundo aqui os historiadores, cinemas, bares, tabernas foram fechados por causa da pregação desse homem, irmãos, Evans Robert. Ok? Então as livrarias
esgotaram o estoque de Bíblias do país galês, acabaram com as Bíblias no país galês. Então é um homem que fez um avivamento, irmãos, dentro do seu país e voltou, né, para Deus, se entregando a sua vida para Deus, irmãos, né? Ele morreu com 73 anos, irmãos, né? E foi enterrado na sua cidade natal, em Langó, em Gales do Sul. Ok? Não sei se foi ele, irmãos, mas... Não, foi George. Foi George Whitefield. Ele entrou numa fábrica que ele havia pregado. Veja bem, irmãos, ele entrou numa fábrica, o George Whitefield. Ele entrou numa fábrica e disse que ele era um rapaz elegante, né? Atlético. Ele entrou na fábrica e disse que as pessoas ficaram olhando para ele, que tinham visto ele pregar no outro dia. Aí disse que ao passar, a moça que estava fazendo a costura caiu no chão e começou a chorar. Ele disse que ali desceu um temor do Senhor. O dono da fábrica desceu e mandou parar as máquinas, porque antigamente era feito com a comporta, né, a gira do moinho, né, da água. Mandou fechar a comporta para não girar mais, para a fábrica parar, porque Deus estava fazendo uma obra lá na fábrica, né? Então você vê o quanto esses homens tinham a graça de Deus, né? Quanto esses homens fizeram pela palavra de Deus. Uma coisa que dificilmente acontece hoje, isso, né? Você só de passar, a pessoa sentir, igual o Evans Robert, que só de ouvir a pregação, o homem que largou a bebida, é coisa extraordinária, irmãos, é coisa que eu vendo isso, eu me acho realmente um servo inútil. Irmãos, vamos lá, as outras classes já estão chegando, mas vamos falar sobre Charles Finney e Morgan, rapidamente, irmãos. Finney, ele foi um grande evangelista nos Estados Unidos, irmãos. Ele pregou vários sermões, irmãos. Ele também era um que achava que o culto era muito monótono, e aí ele passou a sair para pregar, né? Ele, num sábado à noite, em outubro de 1821, ele dizendo, né, tomei a firme resolução de resolver de vez a questão da salvação da minha alma, para ter paz com Deus. Então ele tomou uma decisão, irmãos, ele foi e passou a ser de Jesus, ele se entregou realmente a Jesus, né? E aí ele fala do batismo com o Espírito Santo, né? Ele chegou na sua casa, ao entrar e ao fechar a porta atrás de mim, parecia ter encontrado com o Senhor Jesus, face a face. Ele dizendo, né, não entrou na mente, na ocasião, nem por algum tempo depois, que eram apenas uma concepção mental. Ao contrário, parecia que eu o encontrara, como encontro qualquer pessoa. Ele não disse coisa alguma, mas olhou para mim de tal forma que eu fiquei quebrantado, prostrado aos seus pés. Isso para mim foi uma experiência extraordinária, porque parecia-me uma realidade, como se ele mesmo ficasse em pé perante mim, e eu me prostrasse aos seus pés, ele derramasse a minha alma, né? Não vou ler tudo aqui, irmãos, mas não existe palavra para descrever o maravilhoso amor derramado no meu coração. Chorei de tanto gozo e de alegria que senti. Acho melhor dizer que exprimi, chorando em alta voz, as inundações indizíveis no meu coração. As ondas passaram sobre mim, uma após outra, até eu clamar: morrerei, e estas ondas continuarão a passar por mim. Ok, irmãos? Então ele foi um grande evangelista, ele continuou pregando, irmãos, pregou, salvou
através da sua pregação, ele salvou várias almas, irmãos, né? Mais de 1000 almas, né, foram ganhas por ele. Morgan, Charles Finney, Campbell Morgan, também foi um outro, irmãos, que foi contemporâneo de outros, né, como Moody. Em 23 deixou a profissão de professor e dedicou-se à pregação e à exposição da Bíblia, né? Então, Charles Morgan, né? Então ele abraçou a pregação, irmãos, né? Ele foi um dos grandes contemporâneos de Moody. Ele, após Moody morrer, ele assumiu a Conferência da Bíblia de Northfield. Foi titulado doutor em divindade pela Universidade de Chicago. Então, irmãos, ele tem um passado excelente, irmãos. E ele voltou para a Inglaterra, né? Ele foi para a Inglaterra e ficou lá na capela de Westminster. E levou com ele Martin Lloyd Jones, que ficou depois que ele morreu, né, como o pregador. Que as raízes do avivamento pentecostal, irmãos, esse aqui a gente já aprendeu já no trimestre onde teve o pentecostalismo, né? Todo mundo conhece o Parham, né? Charles Fox Parham, né? Ele começou a falar sobre o Espírito Santo, e é claro que depois que ele falou sobre o Espírito Santo, né, ele fundou lá o Instituto Bethel College, em Kansas, né, e ele teve um discípulo, né, chamado William Joseph Seymour, né. Ele foi lá, ele ouviu do Parham, foi lá na Universidade de Bethel, ele começou a estudar. Mas lá nos Estados Unidos ainda tinha o problema de racismo, irmãos, né? E ele não podia entrar na sala de aula. Ele ficava na porta ou na janela para escutar o que Parham falava, né? Então, ele ouviu sobre isso. Aí ele foi chamado para pregar na Califórnia, numa igreja. E aí ele foi pregar, falar sobre o Espírito Santo. A pessoa que chamou ele falou para ele que não queria mais ele lá. Ele chamou para ficar lá, entendeu, irmãos? Para cuidar da igreja. Mas como ele falou sobre o Espírito Santo, a pessoa falou assim: não quero mais você aqui, você não vai pregar mais aqui não. Aí ele foi, o casal chamou ele para ficar na casa deles, para fazer o culto na casa dele, né? Na rua, deixa eu ver se eu acho aqui, na Bonnell Street, 216, ele começou a fazer os cultos lá, e o culto começou a crescer, começou a pregar, falar sobre o batismo com o Espírito Santo, e aí houve alguns batismos com o Espírito Santo, e depois disso ele teve que ir para a Rua Azusa 312, que é a história, né? Ele alugou lá o salão, lá um prédio que era da antiga igreja metodista, depois virou uma fábrica, depois virou a igreja da fé, ok, irmãos? Isso aqui nós já aprendemos já na outra lições. E aí ele faz o grande avivamento, irmãos, o avivamento do século, né? Aonde todo mundo foi lá ver o que ele estava fazendo, ok? Então, ele é considerado, irmãos, o precursor do pentecostalismo, né? No Brasil, aqui, em todos os outros lugares, porque voltou ao avivamento pentecostal, ok? E aí, o falar em línguas estranhas era o que eles falavam com relação ao batismo com o Espírito Santo, ok? Bom, irmãos, o avivamento, ele vem trazendo um impacto sobre a igreja, primeiramente, depois sobre a sociedade, irmãos, e também no país,
E aí expande-se, né? Pode ser no país, pode ser em outros países também. Então o avivamento, ele vai ampliando, né? Geração depois dos avivamentos. Irmãos, o que aconteceu? Depois do avivamento, teve um tempo que ficou e depois, irmãos, acabou, né? Houve um avivamento, durou por 3 anos, 10, 15, 20 anos e por fim acabou, né? Infelizmente, irmãos, eles não duraram, né, tanto quanto se esperava, né? Aí o comentarista coloca que os seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto de manter o fogo aceso, né? Provérbios 26, 20, parte A. Sem lenha o fogo apaga, ok? E aí ele coloca, irmãos, que o mesmo Deus de John Wesley, Charles Finney, William Seymour, todos eles, irmãos, tem o mesmo Deus, irmãos, e continua querendo avivar a sua igreja, ok? Continua querendo fazer um avivamento na igreja, irmãos. Agora nós precisamos dar lugar, né, para que o avivamento aconteça, irmãos. Muitas vezes nós falamos: Senhor, queremos um avivamento na igreja, mas será que você está avivado para receber o avivamento? Você quer para a igreja, mas você está avivado para receber o avivamento, né? Precisa vir primeiro de você, né? Concluindo, irmãos, o avivamento é um fato comprovado na história da igreja, ok? Nós temos exemplos de vários avivamentos que aconteceram no passado. John Wesley, Charles Finney. O Espírito Santo continua hoje a operar maravilhas no meio da igreja. Basta somente a gente entregar-se para o Espírito Santo de Deus e deixar que Ele faça a sua vontade na nossa vida, irmãos, ok? Foi o que esses homens fizeram, irmãos. Eles se entregaram para Deus, verdadeiramente. Nós falamos que entregamos para Deus, mas nem sempre nos entregamos, né? Levantamos a mão, vimos para a frente, aceitamos Jesus, mas não aceitamos de coração. Esse é o grande problema, né? Nós queremos ser salvos, nós estamos fugindo do inferno, nós queremos ir para o céu, mas aceitar Jesus mesmo de verdade, esses homens realmente fizeram.